Boa tarde, minhas amigas e meus amigos. É uma satisfação apresentar mais um webinar da Editora Contra a Corrente. Hoje temos, como de costume, visitas ilustres, participantes ilustres, e começo aqui a nomear pelo nosso eminente embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, uma referência para todos nós, um grande brasileiro, um grande pensador, e que nos honra muito com a presença. Temos também o nosso querido Luiz Moreira, autor da Contracorrente, um pensador do direito e que esteve conosco aqui há pouco, há 2 semanas esteve aqui e nos brindou com excelentes reflexões. E também o doutor Antônio Carlos Bigonha, subprocurador-geral da República, que também esteve conosco aqui já e muitíssimo elogiado, e que vai também nos brindar com grandes reflexões sobre as instituições do Brasil, sobre o direito brasileiro. Agradeço, como de costume, também a audiência, a presença de vocês, todos os leitores e futuros leitores da Editora Contra a Corrente, e iniciamos esse nosso debate com as palavras do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Embaixador, por favor. Bem, boa tarde, em primeiro lugar, a você, Rafael, ao meu querido amigo Luiz Moreira e ao querido procurador Antônio Bigonha. E agradeço muito o convite para participar deste programa da Contracorrente. A mim me foi pedido que fizesse um panorama geopolítico da situação internacional. É preciso dar um certo enfoque histórico rápido. No período de 29 a 45, foi um período de grande convulsão internacional. Primeiro, a Grande Depressão, em que nos Estados Unidos o número de desempregados, o percentual de desempregados chegou a 30%. E uma grande diminuição da produção americana. A que se seguiu em 1933, o período do presidente Roosevelt com o New Deal, tão falado hoje em dia. Segundo, a ascensão do nazismo, que também, por coincidência, começa no mesmo ano em que começa o período de Roosevelt. E Hitler morre no mesmo ano que Roosevelt morre. Muito bem. E depois a Segunda Guerra Mundial, em que a União Soviética perdeu 25 milhões de cidadãos, combatentes e civis, uma devastação extraordinária. A China perdeu 35 milhões. Foi um período de grande convulsão. E os Estados Unidos, desde durante a guerra, já estavam se preparando para reorganizar o sistema internacional, a partir, inclusive, da sua experiência com Wilson, ao final da Primeira Guerra Mundial, quando propuseram a Liga das Nações, que depois não foi aprovada pelo Congresso americano, e os Estados Unidos ficou fora da Liga das Nações. Mas era um sistema inicial e precursor do atual sistema internacional. Os Estados Unidos e a Rússia e a Inglaterra, a Grã-Bretanha, na Conferência de Yalta, resolvem a questão das zonas de influência e a questão da criação das Nações Unidas e do Conselho de Segurança. Muito bem. Os Estados Unidos começam a reorganizar o sistema internacional antes de terminar a guerra. Em 1944, já é fundado o Fundo Monetário Internacional e o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, para o Fundo Monetário para regular todo o sistema financeiro internacional. E aí já se prova a hegemonia americana. A delegação britânica, chefiada por Lord Keynes, o maior economista moderno, tem suas teses vencidas pelo delegado americano, que era um alto funcionário do governo americano, sobre a forma de reorganizar o sistema financeiro internacional. Muito bem. Ainda no sistema econômico, porém um pouco mais tarde. Então, logo no início, os Estados Unidos também propõem a criação das Nações Unidas,
O memorando inicial é feito no Departamento de Estado, o memorando dos quatro, na realidade, redigida pelo Departamento de Estado, que é a base das discussões na Conferência de São Francisco, e que, com pequenas alterações, vem a ser a Carta das Nações Unidas, onde há um tema extremamente importante, que é, primeiro, os princípios das Nações Unidas. A não intervenção, a autodeterminação, a igualdade soberana dos Estados. Né? Muito bem. Só que tem que, dentro da própria Carta, temos o Conselho de Segurança, em que 5 países têm o status de membro permanente. Né? A União Soviética, os Estados Unidos, a China, a França e a Grã-Bretanha. Muito bem. E o monopólio do uso da força internacional é reservado ao Conselho de Segurança. Os Estados entre si não podem usar da força, teoricamente, de acordo com a Carta. Juridicamente, a Carta é um documento jurídico, né? Não podem usar da força. Depois, os Estados Unidos reorganizam os vencidos, reorganizam o sistema econômico dos vencidos, que era um sistema, no caso da Alemanha, um sistema nazista, no caso da Itália, um sistema fascista, que é semelhante, e no caso do Japão. E praticamente reescrevem as suas novas constituições. Muito bem. E também, que fazem os Estados Unidos? Eles, já um pouco mais tarde, a partir de 49, eles criam o Tratado da Aliança do Atlântico Norte, a OTAN, o que garante a presença dos Estados Unidos, das tropas americanas, dos equipamentos americanos na Europa. Na Europa, há dezenas de bases americanas, bases militares, que são verdadeiros enclaves onde circula o dólar e assim por diante. Né? São dezenas. E um sistema de acordos regionais. No caso das Américas, é o chamado TIAR, o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca. Mas há os outros tratados, no caso da Europa, a OTAN, no Atlântico Norte, no caso do Oriente Médio, ali o centro, no extremo asiático, a SEATO, e fazem acordos também com países, principalmente a partir da vitória da Revolução Comunista na China, fazem acordos com Taiwan, fazem acordos com o Japão, acordos com a Nova Zelândia, com a Austrália, acordos militares, né? O que garante também a presença americana. Mais tarde, um pouco mais tarde, 2 ou 3 anos depois do fim da guerra, o general Marshall vai à Europa e verifica 2 coisas. Primeiro, que o sistema de financiamento do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento não era viável para os países europeus que tinham tido suas economias destroçadas. Muito bem. E, por outro lado, verificou a grande influência dos movimentos da resistência, em geral socialistas, comunistas, né? Nos parlamentos, inclusive no parlamento francês, no parlamento italiano. Então, vem a ideia que veio a ser o chamado Plano Marshall, pelo qual os Estados Unidos fizeram uma grande injeção de recursos na economia europeia, através de doações e de financiamentos a longo prazo e a juros muito baixos, um extraordinário volume de recursos, que permitiu também os investimentos americanos na Europa. Só para dar uma palavra, para não ficar um pouco enigmático, os países europeus apresentavam projetos a um grupo de economistas e funcionários americanos em Paris que aprovavam esses projetos. E os países europeus davam moeda local. Os americanos davam dólares com os quais eles podiam importar dos Estados Unidos. Bens de capital.
cuja produção havia sido muito reduzida por causa do final da guerra. Toda a produção siderúrgica e assim por diante havia sido muito reduzida. Isso foi um estímulo muito grande para a retomada da economia americana, né? Depois da guerra. E fizeram também uma conferência de comércio e emprego em Havana, que acabou não sendo aprovada pelo Congresso americano, e foi aprovado um acordo geral de tarifas aduaneiras e comércio. Muito bem. Agora, nós temos hoje em dia, no sistema internacional, dois sistemas. Temos o sistema ideal, jurídico, o sistema das Nações Unidas, onde os Estados são todos soberanos, onde não há intervenção, que se respeita o princípio da autodeterminação, a cooperação internacional. Esse é o sistema ideal. É um sistema ideal. Por trás do sistema ideal, apesar de haver o sistema oligárquico do Conselho de Segurança, existe o sistema do império. E os princípios do império são diferentes. Os princípios do império são basicamente os seguintes. Primeiro, os países que eu diria que são províncias do império, são estados nacionais. Porém, na realidade, são províncias do império. Eles devem ter economia capitalista. Devem ser abertos ao capital estrangeiro para investimentos e para o comércio. Depois, eles devem ter um sistema político multipartidário com eleições periódicas. Eles devem permitir a atuação das ONGs, o grande instrumento atual das chamadas guerras híbridas. Né? E devem permitir também o acesso aos meios de comunicação. O Estado que não obedece a essas normas, e do lado de fora do Império, tem os Estados adversários do Império, que são a China e a Rússia hoje em dia. Né? Muito bem. Essas províncias, elas têm categorias, não é tudo igual. Você tem as províncias de primeira classe, que viajam assim numa espécie de classe executiva, que são aqueles países que são membros do Conselho de Segurança, não a China e a Rússia, a França e a Grã-Bretanha, e que, ao mesmo tempo, têm armas nucleares. Né? Esse é uma espécie de primeira classe. Não quer dizer que sejam consultados, não. O Império toma decisões sem consultar ninguém. Para dar um exemplo, a questão de quando o presidente Nixon desvinculou o dólar do ouro. Toda a base do sistema financeiro internacional era a paridade ouro-dólar. E o presidente dos Estados Unidos declararam um dia que não havia mais vinculação, não iriam honrar os dólares com ouro. E não perguntaram a ninguém, porque o Império não pergunta nada às províncias. As províncias ficam um pouco cabaladas, um pouco magoadas, né? Porém sabem da força. Né? E há vários outros episódios, né? Vários outros episódios repetidos. Né? E depois temos umas províncias não chegam a ser iguais a do Conselho de Segurança, Grã-Bretanha e França, que são a Alemanha e o Japão, porque eram as potências perdedoras, porém grandes. O Japão hoje em dia, a terceira economia do mundo. Durante anos foi a segunda economia do mundo. A Alemanha também é uma economia extraordinária. Né? E essas economias têm um tratamento especial também. Né? Depois temos aquelas províncias que são aquelas províncias nórdicas da Europa. São províncias humanitárias, preocupadas com o meio ambiente, preocupadas com os direitos humanos, que são a Noruega, a Suécia, a Dinamarca, a Holanda, até a Bélgica, quem sabe, depois de tudo que fez no Congo belga, né?
não é verdade? A cooperação que foi dada aos alemães durante a Segunda Guerra, né? Na Escandinávia, né? Mas elas têm assim um papel interessante, que é de estabelecer princípios morais para as províncias subdesenvolvidas. Depois tem aquelas províncias que, num certo período da crise de 2008, foram chamadas de PIGs. Lembra dos PIGs? Portugal, Irlanda e Grécia. PIGs. PIG é, como sabemos, porco em inglês, né? Tinham esse acrônimo, né? Que são países latinos, em geral de religiões estranhas, como o catolicismo, né? A Espanha, né? Portugal, né? Ou a religião ortodoxa, no caso da Grécia, né? Os irlandeses também são católicos, né? São países. Depois tem os países da Europa Oriental, países, digamos assim, que não são muito respeitados, muito menos ouvidos, né? Naturalmente, esses outros que eu disse também não são ouvidos. Ninguém ouve, ninguém escuta a Bélgica para tomar uma decisão em Washington, né? Nem remotamente, né? Toma as províncias que se adaptem, né? Muito bem. Depois tem os países da América Latina. O interessante é que os formulários de imigração americanos têm o quesito branco, depois deve ter afrodescendente, e tem um quesito que se chama hispânico, o que significa claramente que os hispânicos não são brancos. O professor Bigonha, com essa aparência ariana, ia ter lá que botar um X no hispânico. Né? Professor Moreira, não fique rindo aí, não, porque vai ter que botar um X. Eu também, naturalmente, né? É verdade. Hispânicos. Veja bem que coisa interessante. Hispânicos. Né? Uma categoria. Depois, naturalmente, os países africanos e os países asiáticos é uma situação diferente, né? Por causa da China, do desenvolvimento de outros países, da industrialização. Ali é uma área de influência da República Popular, de modo que é diferente. E existe, naturalmente, um país muito importante para o Império, muito importante, que se chama Israel. Muito importante. Né? Israel é um país muito importante, inclusive porque os Estados Unidos se consideram um povo eleito. Está em todos os documentos. É um país indispensável, é um país excepcional, e assim por diante. Né? Então, e do lado de fora do Império, temos a China e a Rússia, a antiga União Soviética. Né? Então, esse é o mundo real, é o mundo do Império. Não é o mundo ideal jurídico das Nações Unidas, das organizações internacionais. Não é. Né? Em dia, esse mundo do Império está sofrendo um profundo abalo com a política do presidente Donald Trump. Profundo abalo, porque o mundo do Império tinha uma retórica de cooperação, de benevolência, de cumprimento da lei, né? E assim por diante, né? Ao mesmo tempo que subvertia com a sua ação os regimes políticos das províncias. Então, as províncias que não seguissem aqueles princípios que eu havia mencionado estavam sujeitas a uma campanha forte da sede do Império contra os seus governos, para promover o que chamam, que é uma coisa extraordinária, antigamente chamava-se golpe de Estado, agora é mudança de regime. Eu não sei qual a diferença entre a expressão golpe de Estado e mudança de regime, porque mudança de regime é golpe de Estado, né? Mas há todo um processo. Você começa a dizer que o Estado não é democrático, que não faz eleições,
que persegue os adversários, que não permite a imprensa, imprensa livre, que prende as pessoas, não respeita os tratados, e que é narcotraficante, que é uma acusação sempre muito boa de se fazer aos governantes de qualquer Estado, que não exige prova nenhuma, né? São narcotraficantes. E começam a impor sanções econômicas. E vão criando crises humanitárias para justificar o que eles chamam de intervenção humanitária, que é uma forma de intervir no país, mas por razões humanitárias. Não uma intervenção de um país imperial, mas uma intervenção humanitária. Para isso, reúne países menores, né? Países menores para formar uma coalizão. A coalizão, em geral, 99% do império e mais uns regimentozinhos de países menores. Né? E assim funciona o mundo hoje em dia. É um mundo ideal, onde estão lá os diplomatas gritando pela multipolaridade, pelo multilateralismo. Enquanto isso, não sei se, por exemplo, eu não vou dizer isso porque é muito desagradável. Será que pode ser considerado um assassinato a morte desse general iraniano por um drone? Não sei o que meus professores de direito diriam disso. É um assassinato? Um assassinato de Estado? Um drone, foi uma operação reconhecidamente assumida pelo Império. Não é que tenha negado, não assumiu que fez. Né? E, enfim, a mesma coisa com a morte da liderança do Al-Qaeda, né? Quando invadiram a casa onde ele estava, né? E mataram as pessoas. Não creio que tenha havido nenhum julgamento. Né? Eu não creio que houve nenhum julgamento condenando ele à morte. Poderia ter havido, como em Nuremberg. Nuremberg houve um julgamento, depois da Segunda Guerra, em que os principais líderes nazistas foram julgados e muitos deles foram condenados à morte, né? E foram executados. Né? No caso, não. Né? No caso, simplesmente houve uma decisão de matar, né? Quando era possível aprisionar. Pelas cenas. E o gabinete e o próprio presidente Obama assistiu à operação por televisão, por câmera. Não sei como é que se deve chamar isso do ponto de vista do direito criminal, do direito penal. Ou diga, processo penal, talvez. Os procedimentos que permitem tirar a vida de um indivíduo. Né? Enfim, mas não importa. O fato é esse. Naturalmente que são apenas considerações do mundo ideal, do mundo do império, onde os estados são tão soberanos quanto uma província pode ser. Né? Tão soberanos quanto uma província. Basta desobedecer aos princípios do império para ver o que é soberania. Eu acho que me alonguei talvez mais do que... Não, está ótimo, embaixador. Agradeço muito a sua exposição inicial, que é a base para a nossa discussão aqui. Agradeço muito e passo agora a palavra ao Dr. Bigonha. Acho que está desligado, Bigonha, calma lá. Tenta ativar.
Foi. Foi. Muito bem. Então, novamente, boa tarde a todos e todas que nos assistem pela Rede Mundial de Computadores, aqui na editora Contra Corrente. Boa tarde ao professor Rafael Valim, que é o nosso cicerone, que nos propicia esse importante debate de ideias, tão necessário nesse momento tão grave de crise institucional por que passamos aqui no Brasil. Uma saudação especial ao embaixador Samuel Pinheiro Guimarães e dizer da honra enorme de tê-lo aqui, poder com ele debater esses temas. Ele que é uma referência da intelectualidade no Brasil e orgulho da nossa diplomacia, que até bem pouco tempo era considerada uma das mais respeitadas e admiradas no mundo. E tenho certeza que, em grande medida, ainda é uma das diplomacias mais respeitadas no mundo. E, por fim, não por ordem de importância, saudar o professor Luiz Moreira, grande jurista intelectual, dileto amigo e que, se não me engano, faz aniversário hoje. Então, eu queria parabenizá-lo pelos mais um ano de vida. É isso mesmo, Luiz? Parabéns, Luiz. Feliz aniversário, querido amigo. Eu vou iniciar minha fala tomando de empréstimo o pensamento do embaixador Samuel Pinheiro, quando ele diz, ali logo no início da fala dele, que a hegemonia mundial é a capacidade de impor uma agenda internacional e de constranger as províncias do império que se recusem a aceitar ou se desviem das normas necessárias à manutenção dessa hegemonia do império. Então, o embaixador discorre com precisão como essa hegemonia nos é imposta hoje pelos Estados Unidos. Mas eu considero, dando um passo atrás, que este mesmo modelo hegemônico é aplicável ao Brasil desde a ocupação portuguesa, no século XVI. Inicialmente como colônia de fato e de direito de Portugal, e a partir do século XIX, com a independência, como uma província do Ocidente. Então, a independência do Brasil inaugura um status de província, né, no Ocidente, que é o que nos cabe até hoje. É nessa perspectiva que podemos identificar a onda constitucionalista que se instala nessas possessões europeias aqui nas Américas, e mais especificamente aqui no Brasil, após as revoluções em França e nos Estados Unidos, que ocorreram no final do século XVIII. Quer dizer, já em 1824, nós tínhamos no Brasil a primeira Carta Constitucional outorgada sobre o poder moderador do nosso imperador. E, então, um período curto, né, do final do século XVIII, já no início do século XIX, tínhamos essa onda constitucionalista que tinha no Brasil já uma posição de destaque, de protagonismo. Eu quero lançar hoje essa tese aqui, que o constitucionalismo, desde seu nascimento, estabelece na colônia, sobretudo no Brasil, na colônia recém-independente, um marco civilizatório, um regulamento que permitia à metrópole a manutenção de seus interesses econômicos e simbólicos, como ocorre hoje com os Estados Unidos. Sobretudo pelo fato de que aqui no Brasil inexistia, naquele momento, um corpo civil articulado e homogêneo. Este quadro, no Brasil, era agravado pela coexistência de múltiplos atores com regramentos jurídicos diferentes. Nós tínhamos um imigrante descendente do português que aspirava a ser europeu, tínhamos um indígena que era considerado um elemento pré-civilizatório no Brasil. Os portugueses, quando aqui chegaram, achavam que o indígena era o elo perdido, era o homem primitivo, não é? Então, era alguém que devia ser integrado ao processo civilizatório, e o negro, que era aqui comercializado de uma forma desavergonhada como uma coisa semovente. Então, nós tínhamos esses três estatutos jurídicos muito distintos do ponto de vista da composição de um corpo civil. E a Constituição do Império, o primeiro objetivo dela era integrar esse corpo civil, regulá-lo de alguma forma, ser o regimento, não é, de coexistência desse corpo civil tão distinto.
E nessa perspectiva é interessante observar como existia desde o surgimento do nosso Estado um paradigma integracionista, e um paradigma integracionista europeu, eurocêntrico tão forte, não é? Que o indígena e o negro sequer eram contemplados na Constituição. A Constituição silencia sobre a existência de indígenas no Brasil, a Constituição de 1824, e nada diz também a respeito dos negros. Apenas veda, nas garantias fundamentais, no final do seu texto, a prática de punições cruéis, como açoite, marca de ferro, tortura, que se subentende eram procedimentos adotados em relação aos negros, mas não cita especificamente a figura do negro no seu corpo, nem do indígena. Então, na verdade, o que se aspirava é que todos esses elementos fossem plasmados e integrados sobre uma mesma nacionalidade branca de origem europeia. E, coerente com isso, por fim, a Constituição do Império reclamava a edição de um Código Civil. Então, é interessante observar, nesse processo nosso civilizatório que a Constituição trazia, que o nosso processo era o contrário das nações europeias, onde existia um regramento civil muito forte, um regramento privado muito forte, e isso redundou, não é, na Revolução Francesa e também na Revolução Americana, com a ideia da democracia, de uma Constituição, mas pré-existia uma tradição civil muito forte, milenar até. E no Brasil, não. Nós tivemos primeiro o estabelecimento de um paradigma constitucional que demandava a edição de um Código Civil. Código Civil esse que nós sabemos só viria a lume na nossa ordem jurídica na República, já em 1911, se não me engano, né, que é o Código Civil de Clóvis Bevilacqua, que vai revogar as ordenações portuguesas. Então, ainda foi um período de quase 100 anos para que se estabelecesse esse debate e que fosse editada uma lei civil específica no Brasil. Nos países europeus, onde o constitucionalismo não pegou, né, essa onda constitucionalista não pegou, a nossa teoria constitucional convencionou chamar esse malogro do constitucionalismo nesses países de constituições não escritas. Então, nós adotamos essa Constituição escrita aqui no Império, que era o nosso regulamento europeu, a nossa modo de viver permitido pelos europeus, e os europeus mesmo, que não quiseram adotar em larga escala esse modelo, e muitas vezes asfixiante, eles continuaram com seu regime civil milenar e, para acomodar o modelo jurídico, convencionou-se que essas constituições eram não escritas, mas, na verdade, são não constituições, são constituições inexistentes, e isso decorre de um evidente jogo de palavras, né? Então, quando colocamos em perspectiva esse dirigismo das nossas constituições e a intervenção do Estado nos diversos setores da vida privada, isso é uma coisa corrente, uma crítica corrente que o neoconstitucionalismo faz, a teoria constitucional tradicional faz, nós temos que considerar que isso é assim mesmo, é a raiz histórica do nosso constitucionalismo, que está ligada, diretamente relacionada à formação do povo brasileiro desde a ocupação portuguesa. Num primeiro momento, para impor um modelo que garantisse a manutenção dos interesses do Império, né? Cujos titulares estavam mais lá para o Ocidente e que vinham nesse território americano aqui do Sul, mais ao Sul, uma fonte extrativista, uma rica fonte extrativista, mas muito agreste e exótica. Então, que precisava de uma bula, né? Uma bula para sua utilização, que eram as constituições. Eu estou dizendo tudo isso e tomando de empréstimo a reflexão sobre o imperialismo e as províncias do professor Samuel Pinheiro, do embaixador, para demonstrar como essa onda constitucional nasceu ali já no Império e persistiu durante boa parte do século XX no Brasil, como um autêntico regulamento colonial, uma ferramenta para disciplinar, domar, conciliar culturas de matrizes tão distintas e diferentes como a portuguesa, a indígena e a africana, esparramadas ao longo desse país de dimensões continentais. E não foi por acaso que o advento da primeira Constituição trouxe também
o advento dos primeiros cursos de nível superior no Brasil, que são justamente os cursos jurídicos. Há uma escola de cirurgia criada na Bahia em 1808, mas a força acadêmica que se instala no Brasil, logo após a promulgação da Constituição, são os cursos jurídicos, em Olinda e em São Paulo. Não é? Isso em 1827, se não me engano. E isso se dá para instruir, não é? Instruir essa nova qualidade de profissionais, a boa leitura da Constituição e sua correta aplicação aqui na colônia. Eu não pretendo, evidentemente, esgotar, e nem é objeto desse debate, a história do constitucionalismo brasileiro ao longo dos séculos XIX e século XX, que é uma questão, primeiro, que é extensa e é complexa. Mas é certo que o grande momento de ruptura dessa vocação, primeira, regulamentar, das constituições brasileiras, foi o advento, o fenômeno da Assembleia Nacional Constituinte de 87. Então, ela vem trazer realmente algo novo para esse ciclo regulamentar, vamos dizer assim, das constituições anteriores. Por que isso? Porque a Constituição de 88, como nós sabemos, ao contrário das anteriores, ela é resultado de um processo popular fortemente legitimado, sobretudo naquele contexto de repulsa do regime militar. A Constituição de 88 surge como uma tentativa de conciliação dessas múltiplas vontades dos sujeitos de direito, né, disseminados na sociedade brasileira, e que estavam asfixiados por 2 décadas de ditadura militar. E esse novo contexto tem, na defesa dos direitos civis, das garantias fundamentais, que estavam muito machucadas pelo período da opressão, um dos seus principais pilares. Então, esse é um elemento muito diferenciador da Constituição de 88 em relação às constituições que a antecederam. E a gente vê até topograficamente, o Estatuto das Garantias Fundamentais, pela primeira vez, ele passa a abrir a Constituição da República, logo após a enunciação de que a soberania popular é a única fonte de legitimação de todos os poderes do Estado. Então, uma topografia muito condizente com a conclusão daquele processo político tão intenso. E ela diz, todo o poder emana do povo. E ela não diz, quase todo o poder emana do povo. Né? E ela diz que esse poder é exercido em nome do povo, ou seja, todos os poderes públicos são mandatários da soberania popular. Isso é um traço muito importante e essa importância ela é rapidamente percebida da leitura dos textos constitucionais anteriores. A Constituinte de 88 rompe, portanto, vários paradigmas adotados pelo Estado brasileiro até a sua promulgação, desde 1824. E, em relação aos indígenas, por exemplo, que é uma área em que eu atuo atualmente no Ministério Público Federal, ela rompe o paradigma integracionista adotado ao longo do século XIX e do século XX, e que conduziu ao quase extermínio dos indígenas no Brasil. O advento da Constituição encontra no Brasil cerca de 200 mil indivíduos apenas indígenas, e após a sua promulgação até os dias atuais, num processo de 40 anos, esse número já chega a 1 milhão de indivíduos. Então, a Constituição e a redemocratização foram instrumentos poderosos de proteção dos indígenas. E, em relação aos negros, ela adota uma postura um pouco mais tímida, mas também consagra o direito à titulação fundiária dos territórios quilombolas. Então, são 2 passos importantes que o Constituinte de 87 deu no sentido da formação, de fazer justiça aos elementos formadores da sociedade brasileira. É um grande avanço se nós considerarmos que a Constituição de 34 estabelece como princípios norteadores da boa formação do povo brasileiro, isso está no texto constitucional, o princípio da eugenia e do embranquecimento da população. Então, nós vemos que na década de 30, o Brasil ainda advogava fundamentos eugênicos e de embranquecimento
num período em que já contávamos, no campo da estética, por exemplo, com obras importantes na semana de 22, não é? Na Semana de Arte Moderna de 22, eles vejam a contradição entre a vanguarda estética do Brasil, já naquele momento, e as diretrizes do Estado brasileiro para lidar com a diversidade cultural no Brasil. Então, concluindo, eu digo que precisamos ter sempre claro que a Constituição de 88, elaborada por uma Assembleia Nacional Constituinte, altamente legitimada, representou o cume, o ápice, um momento de excelência de um processo político de retomada do poder popular no Brasil. Não se tratou, como depois foi se construindo uma imagem mítica, de um momento plácido, etéreo, místico, de gestação de uma norma pura e originária. E isso eu digo porque isso vai ter conotações importantes quando a gente for fazer uma crítica ao constitucionalismo brasileiro atual, herdado em grande medida do paradigma germânico, né? da interpretação da norma fundamental alemã. Mas eu acho que isso o Luiz vai tratar em seguida, imagino que ele vai tratar em seguida na fala dele. Então, esse momento histórico singular coloca a Constituição de 88 em uma situação paradoxal a outras que a antecederam, pela sua alta carga de legitimidade e por ser a conclusão de um processo de retomada da democracia popular no Brasil, e que arrastou-se naquele período de 20 anos, né, porque passamos aqui no Brasil de ditadura militar. Eu sou nascido em 1964, fui educado, né, sob o signo da ditadura militar, sobre esse regime de desconfiança, de medo da ditadura militar. Ingressei na Universidade de Brasília em 1982, no curso de Direito, e fui formado ali na teoria constitucional antiga, né, e vi a chegada da nova teoria constitucional com o advento da Constituição de 88, onde eu já estava num processo, né, de finalização do meu curso. E fui testemunha ocular, né, estava presente nesse processo que aconteceu no Brasil de apropriação da Constituição, que é um documento político, por uma teoria constitucional de forte influência germânica, que deslocou a questão da legitimidade da soberania popular, que nós falamos ali, que está no preâmbulo da Constituição, deslocou essa questão para a questão do procedimento, de modo que estabeleceu um sinônimo entre o que é legal e o que é legítimo. E, a partir dessa sinonímia, dessa coincidência entre legitimidade e legalidade, legou aos operadores do direito todo o poder de interpretar a Constituição, de serem os profissionais mais habilitados e mais legitimados a fazer essa interpretação, né? E de dar a eficácia às diretrizes lançadas no texto da Constituição. Então, eu professor Luiz e embaixador Samuel, professor Valim, eu faço essas considerações iniciais e estou aqui disposto ao debate dessa questão tão interessante, tão importante para o Brasil nos dias atuais. Muito bem. Muito bem. Obrigado. Obrigado, Bigonha. Nosso aniversariante, Luiz, parabéns. Tenho vários amigos aqui mandando felicitações a você. Um deles é o nosso amigo De Lázari, do Paraná. Te admira muito, está te mandando um abraço. Vamos lá, Luiz, por favor. Bem, muito obrigado aí pelas felicitações. E eu tento, Rafael, agora fazer uma construção que concilie o que é absolutamente óbvia, a relação entre as construções do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães e do doutor Bigonha, do doutor Carlos Bigonha. O que é que tem de comum? Repare, aqui você da contracorrente. Se nós repararmos nas exposições do embaixador e do procurador e do subprocurador-geral da República, o que é que eles fazem? O embaixador Samuel Pinheiro Guimarães faz uma construção da geopolítica internacional, tendo em vista que a construção das relações dos países é assimétrica e verticalizada.
Ou seja, alguém dita uma regra, este alguém é o império, portanto, os Estados Unidos, a potência hegemônica, cuja tarefa dos demais países é de colaboração daqueles países europeus e alguns outros, e de subordinação pura e simples dos demais países, como é o caso dos países latino-americanos. Ocorre que essa dominação não é propriamente uma dominação violenta. Ela é violenta em última análise, como último recurso. Trata-se de uma dominação estética e uma dominação que tem no aparato jurídico a sua expressão simbólica. Essa é a razão pela qual o doutor Bigonha chama atenção para um traço que diz respeito à Constituição se expressar, se exprimir como regulamento jurídico da colônia. Chama atenção o seguinte: aqui, naquela distinção que o doutor Bigonha expressou entre direito ser igual à legitimidade. O que é que ele quer dizer com isso? Essa sinonímia corresponde que o Estado, portanto, a colônia submetida ao império, desconsidera a sociedade civil. Melhor, esse Estado se utiliza da Constituição como documento jurídico para submeter a política íncita à organização da sociedade civil. Certo? Então, o que é que você tira? Você mitiga, relativiza as expressões da sociedade civil, inclusive aquela regular próprio agentes, portanto, ao direito civil, ao direito empresarial, e a submete ao regulamento da colônia. Como é que isso é feito? O que é que o embaixador chama atenção? Repara, ele chama atenção para um momento de ruptura no Ocidente, que é a Segunda Guerra Mundial. A vitória dos Estados Unidos impõe o modo de ser americano como um modo de ser planetário. E, nesse sentido, qual é o propósito? É necessário barrar a ofensiva ou a hegemonia soviética que se apresentava como antagonista dos Estados Unidos. Não é por acaso que o presidente John Kennedy faz um discurso em Berlim após a sua eleição e, ante o Muro de Berlim, ele se auto-intitula cidadão berlinense. Para quê? E aí, por que eu estou colocando aqui, embaixador, a Alemanha como uma fronteira, como uma emissária dos interesses norte-americanos na Europa, para significar que importava ao Império o estabelecimento de um entreposto jurídico e simbólico na Europa como forma de impedir o domínio ou a rivalização soviética. E o que é que ele faz? Esse domínio faz na Europa? A primeira providência, doutor Bigonha, é exatamente o estabelecimento do Estatuto da Colônia pela mitigação da sociedade civil europeia e o estabelecimento das ondas de constitucionalismo na Europa que coincidem com pós-guerra. Certo? No caso alemão, é muito específico por conta da nossa submissão praticamente acrítica ao constitucionalismo alemão no Brasil, pelo seguinte: o que é que fazem? Imediatamente após a vitória americana na Europa, na Segunda Guerra, né, que grande parte foi uma vitória soviética, né, os alemães eles outorgam uma carta cuja tarefa é legitimar
procedimentalmente pelos direitos fundamentais aquele documento, portanto, aquele Estatuto da Colônia, que desconsidera, por exemplo, a presença dos turcos, que operam o milagre econômico na Alemanha. Certo? Mas o que é que fazem os alemães? Os alemães criam pós-guerra, eles criam o Instituto Goethe, pelo qual há a criação de um mito em torno da filosofia, da língua e da cultura e música alemãs. E o DAAD, o Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico, cuja tarefa é arregimentar de diversos países, sobretudo esses coloniais, mentes que serão subsidiados pelos alemães para repetirem, em geral, como papagaios, a mentalidade norte-americana travestida de germânica. Certo? Então, do que é que se trata aqui? Trata-se, Rafael, de um grande projeto hegemônico do Império que tem no direito a sua expressão. E como é que esse projeto hegemônico se consolidou entre nós, as colônias? Primeiro, pela captura da política pelo direito. Como é que isso foi operado? Dizendo-se que a Constituição é um documento jurídico, não político, cuja tutela compete aos tribunais. Repara aqui que se trata de mitigar a sociedade civil, mitigar a soberania popular e estabelecer como regramento da colônia uma aristocracia vinculada ao império, né? Pela qual se subordinam os interesses populares, mas também nacionais. E a substituição, como o doutor Bigonha levanta, dos princípios e da ciência própria ao direito privado, portanto, de uma ciência do direito, pela vontade. Vontade de quem? Dos juízes. Então, repara, aquilo que foi marca da Revolução Francesa, que foi a passagem da vontade para o direito, consubstanciado nas regras do direito civil, sobretudo daquela que eleva o cidadão, o burguês, a sua capacidade de operar contrato como membro da sociedade civil, membro autônomo da sociedade civil, é substituído por um jogo pelo qual essa racionalidade retorna à vontade. Isso se dá pela simples substituição por meio de duas rubricas do controle de constitucionalidade, pelo qual a lei, que é fruto da política, logo ela não é, portanto, sujeita ao reconhecimento de um caráter soberano, mas a lei é substituída pela vontade da aristocracia que se conecta, portanto, ao império. Essas seriam as considerações iniciais para que nós, Rafael, pudéssemos agora estabelecer um debate entre nós. Muito bem, Luiz. Obrigado. Eu não vou privar os nossos leitores aqui da opinião de vocês, então eu vou passar a palavra ao embaixador, para que ele faça as considerações dele, até porque nós já alcançamos aqui 1 hora já de transmissão, pelo menos de minha parte, eu não vi o tempo passar, mas já estamos a 1 hora, que é geralmente o tempo que a gente fica nessas nossas transmissões. Hoje, excepcionalmente, vamos estender um pouquinho mais, mas eu já passo a palavra ao senhor, embaixador, por favor. Acho que só precisamos aí ativar o som. Embaixador Camargo. Ativei. Ativei? Sim, perfeito. Estou ativado? Muito Sim. bem. Primeiro, cumprimentar o nosso querido Luiz Moreira pelo aniversário de hoje. Ele deve estar fazendo 45 anos, mais ou menos, não é? Que é o que eu gostaria de ter. Bem, segundo, agradecer as considerações
nosso querido professor e procurador Bigon e as considerações do Luiz. Eu queria tomar aqui vários pontos interessantes, mas como o tempo não há muito tempo mais, que é uma frase do professor Moreira, quando ele diz que estabelecer uma aristocracia vinculada ao império. Enfim, o que ocorreu no caso do Brasil, no território que não se chamava Brasil na época, talvez, era o território colonial, é que ele sempre foi vinculado ao mercado internacional e em cada ciclo econômico se forma aquilo que ele chamou de aristocracia, forma-se uma classe hegemônica que controla a economia, controla o sistema político e determina as regras. Né? Naturalmente, no início, tudo muito informalmente. Na época das capitanias hereditárias, em Pernambuco, a cultura do açúcar, né? A cana-de-açúcar. Então, forma-se ali uma pequena classe hegemônica, uma pequena aristocracia, vinculada aos interesses dos importadores de açúcar, que são, no início, basicamente holandeses. Os holandeses financiam a construção dos engenhos, eles financiam o transporte do açúcar, eles refinam o açúcar na Europa e distribuem. Os portugueses sempre foram uma espécie de cobradores de pedágio. O comércio com a colônia tinha que passar por Portugal e se cobrava um pedágio. E a sociedade portuguesa vivia desse pedágio. Daí o seu desespero em 1822, que vivia do pedágio. Né? A economia não era industrializada, uma economia muito fraca, pequena. Né? Muito bem. Em cada ciclo econômico, você vai surgindo pequenas classes hegemônicas que se vinculam entre si, são todas vinculadas aos interesses que importam os produtos que elas produzem. Então, você tem o cacau, você tem o ciclo da borracha, e, a partir do Segundo Império, você tem os interesses do café. Os interesses do café é o seguinte: o grande produto brasileiro, da economia brasileira, era o café. E esse café era exportado principalmente para os Estados Unidos. Principalmente. 60%. Então, os vínculos de interesse entre São Paulo e os Estados Unidos eram enormes, e ainda são. Né? Ainda são. Então, essas classes hegemônicas, de número muito reduzido, né? Inclusive, sempre formaram os seus herdeiros, primeiro no passado em Coimbra, alguns na Inglaterra, alguns na França, depois passaram a formar nos Estados Unidos. E formam toda uma mentalidade colonial. Toda uma mentalidade colonial. Né? E isso é extremamente importante. E é por isso que o Império domina as províncias. Não é porque ele mande seus representantes aqui para dirigir a província, não. São os locais que dirigem a província em benefício do Império. Isso foi no Império Romano e foi no Império Britânico. Em toda a Índia, havia cerca de 200 a 300 funcionários britânicos só. O resto eram os indianos mesmo, que cooptados, e que faziam a política do Império Britânico. Enfim, então é interessante isso, esse processo de formação da mentalidade colonial que o professor Moreira mencionou. Né? Fiquei também muito interessado na menção do toda a exposição do nosso procurador Bigonha, especialmente quando ele cita a questão ainda do branqueamento como um dispositivo da Constituição de 34. Né? 34. Eu não conhecia, não, sinceramente não conhecia. Preciso estudar mais as constituições antigas. E acho que é muito importante isso, né? A ideia
de que a ideia dessas elites, dessas classes hegemônicas, de que o povo brasileiro é inferior a é expressa, às vezes, com toda clareza, né? E isso é muito, muito importante, a questão da legitimidade da Constituição de 88. Então, essas classes hegemônicas, elas dominam o processo político brasileiro através de seus representantes. Seus representantes, que são os congressistas, né? Os acadêmicos, os jornalistas, que defendem o chamado, que eu chamo projeto do mercado. Né? Projeto do mercado, projeto econômico do mercado. Os generais, os embaixadores, né? Os jornalistas, que defendem esse projeto, ou por convicção, porque acreditam nisso, ou por interesse, às vezes por interesse, às vezes por convicção. Há muitas e honrosas exceções nesse processo, muitas e honrosas exceções, mas eles defendem nitidamente os interesses dessas classes. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, quando se fala em ajuste fiscal, equilíbrio fiscal no Brasil, nunca se fala do lado da receita, só se fala do lado da despesa, redução das despesas, mas nunca se fala na isenção que tem os rendimentos do capital. São isentos de imposto os rendimentos do capital, né? Que são extraordinários. Né? E a tributação é nitidamente regressiva. Né? Além do que, todos os mecanismos do Estado de transferência de recursos para o capital. Por exemplo, os empréstimos, a agricultura, com suas taxas de juros baixíssimas, né? Para a agricultura de exportação. Né? Os empréstimos às indústrias também. Né? Enfim, tudo são mecanismos de absorção, de extração de recursos da sociedade e passagem desses recursos para... Né? E vou só mencionar aqui, porque eu gosto muito desse tema, a questão da CPMF, que revolta contra a CPMF. O problema da CPMF não é que ela seja cara, não, porque é possível isentar as movimentações pequenas. É porque ela revela a disparidade entre o que o indivíduo declara ao imposto de renda e a sua movimentação bancária. É isso. A alíquota da CPMF podia ser 0,0000000, qualquer coisa, não importa. Mas ela permite confrontar a movimentação bancária do indivíduo com a sua declaração de imposto de renda. Desculpe, já me demorei de novo demais. Isso é... Imagina, embaixador. Obrigado pelas suas considerações. Igonha, por favor. Eu vou também pegar aqui essa questão do que o embaixador fala, dos interesses do império e dos representantes dessa aristocracia, que é construída a partir desses interesses, né? Também na linha do que o Luiz Moreira falou, e ver que realmente, naquele momento ali da Constituinte de 88, houve um curto-circuito desses interesses. Eu participava ali da Constituinte como estagiário no escritório de comunicação, que fazia, em grande medida, o lobby de grandes corporações internacionais na Constituinte. Eu acompanhei a Constituinte assim, por esse lado bem do capital, do grande capital, e parece que o processo foi se dando de uma forma que gerou um curto-circuito desses interesses no Brasil. Então, esse forte Estado social que a política inaugurou, ele trouxe um novo ajuste de contas entre as forças trabalhistas, que em grande medida impulsionaram esse processo de redemocratização, e o grande capital. Isso gerou um impasse. No dia seguinte da promulgação da Constituição, já se falava mal dela.
e que se dizia que o Brasil era ingovernável por conta da Constituição e que era preciso fazer uma reforma constitucional. E a própria Constituição já trazia uma reforma constitucional embutida nela, que exigia em 5 anos uma discussão, uma nova discussão do texto, que houve, eu também participei, já como procurador ali, influenciando no parlamento da reforma constitucional. Uma grande figura nessa reforma foi o ministro Jobim, já parlamentar, foi presidente, né, se não me engano, da reforma constitucional. Então, houve, não sei, isso demanda um estudo histórico mais aprofundado, houve um curto-circuito. A Constituição, que era o constitucionalismo, que era até então utilizado como camisa de força para as colônias, para impedir que os confortos da metrópole chegassem a nós, esse processo foi invertido e nós conseguimos aprovar um texto que era mais social do que econômico. Não é? E como responder esse impasse? A resposta veio novamente das academias de direito, como lá no Império, com a adoção de uma hermenêutica da Constituição nova, uma nova hermenêutica da Constituição, que ia servir de desconstrução de todos os avanços operados pelo processo político constituinte. Então, existem centenas de páginas escritas na academia sobre como os tribunais, como falou bem o professor Luiz Moreira, como os tribunais interpretaram essa Constituição e foram, ponto a ponto, aparando, podando, limitando os avanços que tinham sido obtidos pela soberania popular no processo constituinte. Isso existem trabalhos acadêmicos respeitadíssimos que demonstram, na área social, sobretudo, como se deu essa limitação, essa interpretação restritiva de todos os avanços sociais na Constituição. Isso tudo é evidente em nome da razão, em nome dos elevados custos dos direitos, até se estabeleceu uma discussão acadêmica muito interessante entre direito e economia ali em São Paulo, um debate muito respeitoso e respeitável, mas que traz essa base, né, do custo dos direitos, né, e que vai ressuscitar uma tensão velha que a gente sabe na dogmática entre lei e direito, né, uma tensão que sempre existiu entre a democracia e o direito, entre a soberania popular, que aspira a conforto, e os grandes proprietários, que aspiram aos seus privilégios, né? Esse processo, como diz o Luiz Moreira, vou tomar também essa fala dele, que eu achei muito importante, operou a apropriação da Constituição, que é o momento de concretização de um processo, o momento de positivação de um processo político, né? A redação de um livro que é, sobretudo, fruto de um processo político, houve a apropriação desse documento político que se transformou num documento jurídico. E esse documento jurídico passou a ser de interpretação restrita e privilegiada dos tribunais, com a disseminação nas academias jurídicas do país de uma hermenêutica jurídica como um todo, mas, sobretudo, uma hermenêutica jurídica constitucional de forte raiz alemã, que limita a plena fruição, o pleno desenvolvimento, a plena realização da vontade popular soberana que foi manifestada na Constituinte. E isso, eu acho que é uma das grandes razões do impasse institucional brasileiro atual, que colocou os poderes uns contra os outros, embaralhou completamente a atuação do governo, a atuação dos tribunais, o papel do parlamento, né, nesse concerto harmonioso que deve existir entre os poderes. Então, eu queria fazer esse acréscimo, né, lembrando desse aspecto prosaico do Brasil, que é no momento em que nós conseguimos propor e aprovar algum conforto para a nossa população, com a Constituição de 88, nós fomos surpreendidos por essa nova forma de interpretar o direito e que foi disseminada a partir de 88 em todo o ambiente acadêmico brasileiro, inclusive, sobretudo, nas universidades públicas. Muito bem, Bigonha. Obrigado pelas suas considerações. Luiz, infelizmente, nós vamos ter que fechar com você. Então, você
Faça o arremate aí do nosso debate, por favor. Bem, repare, você que está nos assistindo, aqui o leitor, o espectador da Contracorrente, que há uma complementaridade entre as falas do Dr. Bigonha e do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, que diz respeito, primeiro, e é isso que nós precisamos entender, o direito não é um instrumento neutro, imparcial no concerto das nações. Então, quando nós falamos de que se trata, pelo constitucionalismo atual vigente no Brasil, de uma supremacia dos tribunais ou de uma supremacia da jurisdição constitucional, nós estamos a revelar, primeiro, que uma parte da esquerda e uma parte da direita partem do pressuposto que o povo brasileiro é corrupto. Corrupto esse povo, por decorrer, como disse o doutor Bigonha, de um processo de miscigenação, que careceria de um embranquecimento, portanto, de uma associação desse povo ao povo da metrópole, né? Ou um Estado que, em formação, se estabeleceu a partir de práticas de corrupção, pelo clientelismo ou pelo patrimonialismo. O que é que há essa complementaridade, embaixador, entre uma parte da esquerda e uma parte da direita que se associam nessa ideia de que o povo brasileiro é corrupto? É que sempre há necessidade de sua substituição por uma elite dirigente. E essa elite dirigente, a elite dirigente atual é a elite dirigente judiciária, do Ministério Público e do Judiciário. Não é por acaso, veja bem, que o atual Procurador-Geral da República, num disparate bolsonarista, ele diz que a interpretação do artigo 142 da Constituição Federal, que é um artigo sem nenhuma importância no texto da Constituição, estabelece uma intervenção militar em caso de conflito entre os poderes. O que é que ele está a estabelecer, Rafael? Uma supremacia da elite militar. Isso pretende alguém, o Procurador-Geral da República, que depois desfez a afirmação, numa nota caricata, de um posicionamento caricato, e aqui eu retiro especificamente aqui qualquer responsabilidade do doutor Bigonha, como colega subprocurador-geral da República do doutor Augusto Aras, mas a caricatura da declaração, ela dialoga, Rafael, com a supremacia judicial íncita na declaração pela qual cabe ao judiciário errar por último. Repara qual é a tensão que o bolsonarismo do doutor Augusto Aras revela. Revela uma tradição que tem pelo menos 30 anos com o constitucionalismo, que tenta substituir a supremacia judicial pela supremacia milica. O que é que há de comum nessas duas posições? Ambas, seja a supremacia judicial do constitucionalismo, seja a supremacia milica do bolsonarismo e do doutor Augusto Aras, pretendem tutelar a sociedade civil, logo tutelar os poderes políticos. Então, o que é preciso que nós tenhamos consciência? É preciso que nós, brasileiros e brasileiras, entendamos que nós precisamos nos libertar desse projeto que nos entrega de bom grado ao império. Isto é preciso que nós entendamos Darcy Ribeiro.
no sentido de que aqui esse povo mestiço funda uma nova realidade. E aqui eu quero me associar às brilhantes considerações do nosso professor, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, e do doutor Bigonha, e reconhecer, Rafael, explicitar o meu reconhecimento ao professor doutor Rafael Valim pela contribuição singular que a editora Contracorrente dá ao debate das ideias no Brasil, que ousa discordar desse consenso produzido pelas elites e que tem no direito e nas faculdades e pós-graduações em direito, uma das suas mais importantes atores de subordinação dos interesses nacionais aos interesses do império. Muito bem, Luiz. Obrigado pelas palavras amigas. Eu, infelizmente, estou nessa função terrível de encerrar esse debate. Eu gostaria de prolongá-lo, mas também não quero ocupá-los além do que já ocupamos. Então, embaixador, eu quero registrar o meu agradecimento pela sua participação e também o meu reconhecimento pela sua trajetória e pela extraordinária contribuição que o senhor sempre deu ao nosso país. E agradecer também ao doutor Bigonha, um procurador excepcional em todos os sentidos. Ele é excepcional, ele é muito bom e raro. Então, agradecer também a sua presença e a do meu querido amigo Luiz Moreira, que tem um papel fundamental nessa renovação de um pensamento crítico no direito. Então, eu agradeço a vocês, espero contar com todos vocês em outras oportunidades e se cuidem, tá? Um abraço a todos. Obrigado. Abraço.